isso. Ou então você é aquele dono que, de repente, seu cachorrinho quis tomar sorvete, você vai lá e dá. Seu gatinho quis comer um bolo, você vai lá e dá. Não importa, tudo que você vê, você acaba colocando para o seu animal comer. Gente, tá na hora de começar a prestar atenção, hein? O animal tem que ter uma alimentação balanceada, porque senão eles acabam ficando obesos demais. Esse é o tema desse programa, viu, Nina? Você fica atenta no que você vai comer, hein? Porque senão começa a ficar obesa e aí a saúde, prejudica a saúde do seu animal. Dá uma olhada no que esses donos estão contando pra gente. Quem vê a pequena Laira brincando despreocupada, nem imagina que a cadelinha enfrenta um sério problema, a luta com a balança. Isso mesmo, a Shih Tzu de 3 anos vive drama igual ao de muita gente, a dificuldade de se manter no peso ideal. Eu castrei a Lairinha no começo do ano, depois de 4 meses que ela tinha sido castrada, aí eu comecei a perceber que ela, pelo peso, né, eu pegava ela no colo, eu já percebi que ela já estava mais pesadinha. A obesidade é um problema que atinge cerca de 40% dos cães domesticados. E assim como no caso da Laira, a dificuldade tende a aparecer depois que o animal é castrado. As castrações também podem levar a isso, porque o animal vai ficar com uma taxa hormonal menor e, consequentemente, ele vai se movimentar menos. Predisposição racial, como Golden, Labrador, Beagle, Cocker, o salsichinha, que é o Dachshund, eles já têm uma predisposição a mais a se tornarem obesos. A má alimentação também, principalmente. E assim como em humanos, entre os animais, estar acima do peso também é sinal de que muitos problemas de saúde estão por vir. Ele pode ter, principalmente, doenças cardíacas, problemas de pele, que essas dobrinhas onde ele aumenta de peso, essas dobrinhas acabam acumulando bactéria, fungo, né? Além do que, o diabetes também pode acontecer, porque ele está com excesso de peso, excesso de gordura, né? Problemas hepáticos, como a lipidose hepática, que a gente chama, que é o acúmulo de gordura no fígado, pancreatite, que é o nosso maior medo, né? Várias outras alterações de coluna, e, entre outras bastante sérias, né? Que pode levar à morte. Só pelo caminhar já dá para perceber que a Kelly, essa gatinha de 10 anos e cerca de 6 quilos, também enfrenta o problema da obesidade animal. Só que no caso dela, os quilinhos a mais não trouxeram só prejuízos para a saúde, não. Trouxeram também muito glamour e fama. O jeitinho todo particular transformou a siamesa em personagem de história em quadrinhos. Obra de arte da Dona Orgulhosa, que traz para as tirinhas todas as peripécias que Kelly faz em casa. As tiras surgiram por conta dela fazer mesmo essas gracinhas que gato normalmente faz. E aí comecei a fazer por diversão. E eu escrevo umas matérias para uma revista especializada em mangá, que é o meu trabalho, e a revista é Circulação Nacional, e eles acabaram publicando essas tiras. O sucesso da gata fez os donos até se esquecerem do problema de peso, que ficou em segundo plano. Quando ela começou a engordar muito, a gente percebeu que ela estava passando do peso muito rápido. A gente cortou a ração regular que ela comia e passou a dar só ração diet. Só ração diet. E não adiantou nada. Ela continuou engordando até chegar nesse peso aqui de 6 quilos e também disso não passou mais. A veterinária lembra que é fundamental tratar os quilinhos como assunto sério, para se livrar deles só com uma mudança radical no dia a dia do bicho e também do dono. Mudando a alimentação, hoje no mercado a gente já tem rações light, né, que pode instituir a quantidade ideal para cada animal. Aumentando o exercício, né, de maneira gradativa, não num dia só, fazer com que o animal caminhe, por exemplo, 1 hora, um animal super sedentário, né, fazendo com que hoje ele caminha 5 minutos, daqui uma semaninha 10, e aumentando gradativamente na capacidade do animal, né? Por exemplo, se ele só consegue caminhar 10 minutos por vez, né? Ou seja, quanto mais frequente, melhor no dia, porém, de maneira gradativa aumentando, porque ele também, além do sobrepeso, ele vai ter problemas além disso, se for exigida uma capacidade maior dele. Bom, vocês viram que o assunto não é brincadeira, não. Para conversar um pouco sobre obesidade, a gente recebe aqui no estúdio a veterinária Luciana Orsi. Tudo bem? Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem. Para a gente abrir um pouco o assunto, quais são as principais causas de obesidade?
A obesidade pode ter diversas causas, desde problemas clínicos, como o próprio problema da falta de atividade física mesmo. O próprio animal ser sedentário, tem algumas doenças endócrinas, algumas doenças cardiológicas, tem algumas doenças que justificam o animal ser obeso. É sempre bom ter o veterinário acompanhando para saber se isso daí é clínico ou se é só uma questão de atividade física e de alimentação mesmo. É possível a obesidade ser genética ou isso é mau hábito mesmo? Assim, o dono está sempre alimentando... É possível, é possível. Se a gente for um pouco extrapolar da medicina humana, a gente tem a indicação da predisposição genética de alguns animais, realmente, de ter a obesidade. E tem algumas raças que são mais predispostas também a serem obesas. Né? Algumas raças a gente sabe, fala assim, ó, esse animal a gente sabe que tem uma predisposição à obesidade, então o animal vai ter que cuidar mais da alimentação, da parte de nutrição, da parte de exercício físico. Você conseguiria falar alguma dessas raças? Labrador. Labrador? Labrador é um que tem uma predisposição a ser obeso, se ele acabar sendo sedentário, alguns animais passam pela cirurgia da castração e acabam ficando mais sedentários e o dono não faz atividade física com eles. Eles são gulosos, né? Eles acabam engordando. O Beagle também é um que tem predisposição. O Teckel, que é aquele salsichinho, o famoso bacezinho que o pessoal chama, o Teckel também, se por um acaso ele tiver uma predisposição à obesidade, ele vai ficar e eles engordam bastante. Agora, quais outros animais? Gato também, já vi vários gatos obesos, como a gente viu na reportagem agora. Gato tem bastante. O gato é bem mais difícil de você forçar a atividade física quando ele não quer, é bem mais difícil. Mas tem alguns gatos obesos, inclusive no núcleo de estudo de obesidade em São Paulo, a gente tinha gatos de 18 quilos, gatos de 20 quilos. E eram gatos extremamente espertos, que a gente colocava eles na piscina para estimular o emagrecimento deles, eles boiavam, para não fazer atividade física mesmo, que é bem mais complicado. Quais outros animais? Fora gato e cachorro, algum outro animal também pode ficar obeso? Coelho, por exemplo. Coelho pode ficar obeso? Pode. Principalmente se ele ficar contido. Por exemplo, algumas pessoas colocam algum animal desse, algum coelho. Agora na Páscoa o pessoal empolga em dar um coelhinho pro filho, alguma coisa, e deixa ele contido numa jaula, alguma coisa, ele pode ganhar peso também. Agora, é importante a gente lembrar que o cachorro não é gente, né? Que acontece muito isso, viu, gente? Como eu falei no começo do programa, óbvio, a gente ama nossos bichinhos, a gente gosta dos nossos companheirinhos, né? Mas a gente acaba extrapolando um pouco nessa relação entre dono e animalzinho de estimação. Olha esse VT. Os cuidados com eles são iguais ou até melhores que os dos humanos. Cada vez mais os cachorros passam a fazer parte das famílias e com tudo o que tem direito. Os donos que têm uma agenda cheia de compromissos podem deixá-los na creche. E o tratamento é VIP. Toma banho, seca, apara os pelos. Roupas também são confeccionadas especialmente para o melhor amigo do homem. Tem até brinquedinhos e camas. Mas todo este cuidado tem um limite. A caminha deles, não a nossa cama, o espaço deles, porque senão a gente começa a ter alguns problemas que a gente vê diariamente aqui na clínica. Então, proprietários com mordidas feias, machucados, porque os animais, ele tem aquela coisa de que o ser humano faz parte da matilha, faz parte do clã deles. Para Sandra, a adoração por cachorros virou profissão. Ela gosta tanto dos bichinhos que virou babá. Eu hospedo cães em casa, as pessoas viajam e quando ficam fora, elas ligam para mim fazendo a reserva e vão levar ou então eu vou buscar na casa do cliente. Eu hospedo em casa, a pessoa leva a ração, a caminha do cachorro, um brinquedo, às vezes até um paninho, uma camiseta da pessoa para ela se sentir mais em casa. Ela tem cerca de 100 clientes caninos e alguns, como os humanos, têm cuidados médicos especiais. Tem uma cachorrinha Schnauzer de 14 anos, tem diabetes e eu aplico insulina 2 vezes ao dia. Tem que ter em mente que temos que amá-los, respeitá-los, temos deveres e obrigações para com eles, mas não podemos humanizá-los. Então, cachorrinho é cachorrinho, gatinho é gatinho e eles têm que ser tratados como tal. Bom, é importante a gente sempre tratar os nossos amiguinhos com muito carinho, né? A gente falou agora de exageros, mas sempre com muito carinho, né, doutora? Acho que esse é o ponto mais importante nesse assunto, né? Falando em obesidade, passarinhos. É possível um passarinho ser obeso?
se a dieta dele não for balanceada, de acordo com cada espécie, é possível sim. É possível porque tem pessoas que acabam restringindo a alimentação deles em um tipo só, né? Ou alguma semente muito oleosa, hoje em dia você encontra no mercado diversas rações próprias para cada espécie. Às vezes o pessoal extrapola, cria canária e tem um outro pássaro e acaba também extrapolando. E tem, no caso, periquito, canário, eles são todas espécies diferentes, então de balanceada para cada. Eu tenho uma criação de canário e eu nunca tive problema, porque a alimentação deles é bem balanceada, por mais que fique à vontade, está bem balanceada, então eu nunca tive problema. Você falou de sementes oleosas. Dá um exemplo delas. Qual a semente que de repente não pode dar demais? A semente de girassol, quando o pessoal só dá a semente de girassol para eles. Aí tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Porque eles podem, realmente, eles vão procurar uma fonte de alimentação ali só e aí eles podem ganhar muito peso ali. O que a pessoa deve fazer no caso de já ter um animal obeso? Quais são as recomendações dadas para as pessoas que já têm um cachorro obeso, um gato obeso, até um passarinho? A primeira recomendação é realmente procurar uma ajuda especializada. Procurar um médico veterinário que entenda daquela espécie, que vá poder cuidar, que vá poder orientar. Para quê? Para separar, ver se aquilo lá é um problema, se aquilo lá é uma doença, alguma patologia endócrina, ou algum problema, por exemplo, como a diabetes, como o hiperadrenocorticismo. Tem algumas doenças que aí não é culpa nem do proprietário, porque ele dá comida demais, ou porque ele oferece muita ração em pouco exercício. Às vezes realmente é um problema patológico que precisa ser tratado. E o que eu vejo muito tem alguns proprietários que eu já tive discussão com alguns proprietários que eles estavam realmente oferecendo muita alimentação e era difícil entrar na cabeça deles que o animalzinho dele é guloso e que ele precisava diminuir a quantidade de ração ofertada. E às vezes é uma consulta que às vezes demora muito tempo, então o primeiro momento é realmente procurar uma ajuda de um médico veterinário para ele descartar as patologias, para ver se o problema dele é a obesidade mesmo, e aí começar a tratar com atividade física e com alimentação apropriada. Hoje em dia a gente tem no mercado alimentação apropriada para emagrecimento. Olha, exatamente sobre esse assunto que a gente vai falar no próximo bloco. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigada a você. E você que está assistindo o Clube do Mascote, fique aí, não saia daí, porque agora a gente vai conversar no próximo bloco qual é a alimentação ideal para o seu animal de estimação. A gente já volta. Por que o papagaio imita o que nós falamos e os outros animais não? Não saia daí que na volta o Clube do Mascote responde.